Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo José Roberto Gambeiro e hoje nós vamos falar como identificar padrões repetitivos. Eu sou autor de 3 cursos. O primeiro fala sobre o campo mental, que é como você criar uma realidade. O segundo fala do campo espiritual, que é a psicologia da alma. E o terceiro é como acessar a intuição, chamado também de inteligência intuitiva. Boa noite. Estamos começando agora a live, então, que vai falar sobre por que repetimos tantos padrões. Enquanto o pessoal entra aqui, eu vou contando um pouquinho a minha história. A minha história se dá, então, quando eu não fico satisfeito com as respostas que a sociedade me dá, que as escolas me dão, e vou buscar, então, respostas, né? Eu não acredito que um ser humano... Boa noite, Tina. Boa noite, Madalisson. Sejam bem-vindos. Eu não fico satisfeito, então, com qualquer resposta. Oi, Mariana. Boa noite, Mislane. Sejam todos bem-vindos aqui. Eu vou contar hoje porque a gente repete tantos padrões, porque nós não conseguimos identificar padrões repetitivos. Enquanto o pessoal entra aqui, boa noite. Eu estou contando, então, que eu nunca fiquei satisfeito com uma resposta que ela não fizesse sentido. E eu nunca acreditei em doença, em miséria, em pobreza, porque eu também não acredito que o ser humano ele veio para esse planeta para sofrer, né? Pouco sabemos da nossa história de vida, isso está gravado na nossa consciência e nós não temos acesso a essa consciência. Porém, não é justo uma máquina perfeita como o ser humano. Boa noite, Cristina. Cristina falando lá de Praia Grande. Não fecha a conta uma máquina tão perfeita quanto o ser humano, né? Que tem neurônios, filtragem de sangue, dosagem de hormônio, né? Venha para o planeta, venha para essa vida para sofrer. E eu sempre, então, fiz esse questionamento. Boa noite, Lourdes, também entrou aqui. Eu vou começar, então, agora a te contar por que nós não conseguimos identificar os nossos padrões repetitivos, né? Olha, a Bela entrou, a Bela é uma amigaça nossa aí de grupo, né? Estou contando a história aqui. Então, olha só o que acontece. Eu vou buscar o fundamento nas leis universais, no princípio do mentalismo, para fazer as afirmações e te ajudar a identificar por que nós temos tantos padrões repetitivos. Dentro, então, das leis universais, a primeira lei é o princípio do mentalismo. Ela fala que existe um campo mental, né? Ela fala que o todo é mental, o universo é mental. Nós não conseguimos entender a criação do universo ou quem é o todo se não for pelo nosso mental, pelo campo mental. Ocorre, então, que hoje, com a capacidade cognitiva que nós temos, nós não conseguimos acessar o nosso campo mental. Então fica muito difícil de você entender, por exemplo, como o universo foi criado, como o planeta flutua no espaço. Eu estou te contando tudo isso, que daqui a pouco você vai entender porque você repete padrões de pensamentos e comportamentos e até mesmo de emoções. Então, se eu entendo que o universo é mental, que o todo é mental, eu tenho que aceitar, então, que existe um campo mental. O campo mental, então, ele serve para produção de pensamentos, para produção de ideia. Na realidade, ele começa no campo da imaginação, né? Primeiro você imagina, depois você cria. Laudelias entrou. Boa noite, Laudelias. Grande amigo da gente aí do Reiki também. Hoje, o meu mental, ele está a serviço da cópia daquilo que o homem te ensinou, né? Nós perdemos a propriedade de acessar o campo mental. Olha só o que acontece na nossa mente. O cérebro, então, ele é um órgão
físico. O cérebro, ele armazena informações e dá um comando para o corpo, né? O cérebro, ele obedece o teu poder de imaginação, a tua cocriação. O cérebro obedece às tuas ideias. Olha só o que aconteceu então. Durante a tua vida, você foi recebendo informação de pais, tios, professores, chefes, vizinhos, namorados, e foram te ensinando o que era a vida. E você foi gerando esse conhecimento no teu campo de ideias, e isso foi adentrando em você, e você é isso, né? Então, o teu cérebro hoje, ele armazena informações do teu campo mental, do que te ensinaram. Mas o que te ensinaram, afinal de contas, né? Ensinaram que você tem que trabalhar, que tem que ganhar dinheiro, que tem que estudar, e que tem que fazer uma faculdade, que tem que ganhar mais dinheiro, e tem que casar, e tem que ter filho, e tem que ganhar mais dinheiro, e tem que ser um homem bem-sucedido. Enfim, existe um modelo social implantado pelo plano terrestre, pelo plano físico, que é justamente o modelo que está no teu campo mental. E você não conhece, você copiou esse desenho, esse modelo. Esse modelo que está no teu campo mental é como se ele tivesse viciado, é como se ele rodasse dentro de um programa que você não conhece, mas você sabe que é assim que funciona. Bom, o que você não sabe é que nesse plano mental do mundo físico existe uma parte consciente e uma parte inconsciente. A tua parte consciente, você tem controle. É você quem escolhe, por exemplo, o alimento que você quer comer, a roupa que você quer vestir. A tua parte inconsciente, você não tem controle. Mas o inconsciente, ele é mais forte que o consciente. Então, você até pode pensar, hoje eu não vou brigar com meu namorado. Você até pode pensar, hoje eu vou ser feliz, né? Boa noite, Fábio, Léo, Drix, sejam todos bem-vindos. A Daniela Menezes, nossa aluna aqui do curso de Reis Universais. Então, você tem o consciente e o inconsciente no plano mental. O consciente você acha que domina, que é você quem faz as escolhas. O inconsciente, ele é muito mais forte. É lá no inconsciente do teu plano mental que estão gravadas informações que vão originar, e depois você vai saber, né, porque eu vou te contar daqui a pouquinho, o teu modelo de cópia de padrões repetitivos no campo mental, ele começa no campo dos pensamentos. Então, para quem está chegando agora, eu expliquei que o nosso cérebro, olha, a Rita Adriana entrou, também uma aluna nossa, boa noite, sejam todos bem-vindos e daqui a pouco eu vou deixar um tempo para perguntas aqui, a nossa live é rápida, ela é de 30 minutos, é uma live por semana, o tema de hoje é como identificar padrões repetitivos. Eu vou fazer aqui então um rápido resumo. Meu cérebro, ele comanda o corpo. O cérebro recebe informações, ideias, pensamentos, né, do teu campo mental. O teu campo mental, ele está no teu cérebro, não está no teu cérebro, ele está fora do cérebro. Só que o mental que você tem hoje, ele sofreu a influência, pais, tios, professores, e aí você acredita que tudo isso é verdade. Então você vai lá para a tua vida, vai lá para o teu relacionamento, vai lá para o teu emprego, e tem hora que você percebe que não está fazendo uma coisa certa ou que está repetindo. Essa tua consciência, então, ela é consciente. O que você não se dá conta é que lá no teu inconsciente estão gravadas informações de décadas, né? E que são essas informações que você não tem controle, é que vão vir e fazer, por exemplo, você repetir um comportamento, um pensamento, ou até mesmo agir de uma forma que você não tem conhecimento. Agora, olha só, para complicar mais um pouquinho, né? Então, tá lá no inconsciente o teu poder de repetir, o teu padrão de vibrar. Para complicar mais um pouquinho, o nosso inconsciente,
Ele tem a tua parte individual, né, que foi essa que você aprendeu aí com professores, com amigos, com namorados, e tem o inconsciente coletivo. Então você tem o inconsciente individual e o inconsciente coletivo, né? Para complicar mais um pouquinho, né? E da onde que vem esse padrão repetitivo? Será que é do inconsciente individual ou do inconsciente coletivo, né? O inconsciente coletivo, ele vem, então, ao longo dos tempos, né? Traumas, né? Olha, Ana Lu entrou. Ana Lu, seja muito bem-vinda, Ana Lu de Portugal. No nosso, então, inconsciente coletivo, ele traz informações da nossa geração passada. O nosso inconsciente coletivo, ele traz situações da época dos escravos, da época de senhores feudais, né? Da época que os nossos antepassados vieram de guerra, de fome, de miséria. Então você não tem ideia o que você traz no teu DNA no inconsciente coletivo. E no inconsciente individual, alguma coisa dessa vida, quando você era criança, quando você sofreu um trauma. Então você nem imagina o que tem lá no inconsciente. E nós vamos tentar desmistificar, então, de que forma você pode acessar o teu inconsciente, retirar alguns traumas, para que você não repita padrões, né? Bom, então você passou por situações e que trouxe isso para o teu inconsciente. Tudo isso está gravado. Você não acessa esse padrão. Bom, então que padrão é esse, né? De que padrão nós estamos falando? Por que isso ficou gravado lá no meu inconsciente? Eu não tive ideia, nem aceitei. Olha só, padrão relativo, então, a primeira repetição, ela vem do pensamento. E eu vou te explicar. Você tem comportamento e você tem emoções, mas tudo isso vem do teu pensamento. Então, você tem gravado no teu inconsciente, você tem gravado no teu campo mental informações do teu passado. Tudo que você aprendeu e você acredita, você coloca isso para fora de você. Então, o teu comportamento e as tuas emoções, eles têm origem lá no teu pensamento. Se você, então, quer mudar um padrão repetitivo, nós vamos ter que mudar, então, no campo do pensamento, que é no campo mental, não é no cérebro. Nós não estamos falando de um órgão físico. Eu estou falando que se você quiser mudar um padrão repetitivo, você vai ter que acessar o teu campo mental e reforçar o campo do pensamento, né? O campo do pensamento, por exemplo, ele começa, como eu falei, com a imaginação. E aí, eu já estou falando de usar o meu lado consciente, o meu lado racional. Olha só a dica, então. Se eu, consciente, começo a mudar o meu pensamento, eu estou influenciando o meu campo mental para ele ser reprogramado. Então, entenda aí que hoje o que você tem gravado foi o que você aprendeu e que te traz a situação que você é hoje. Você quer mudar alguma coisinha aí do teu padrão que repete esse tipo de vibração? O primeiro ajuste que tem que fazer é no pensamento. O pensamento, ele vai influenciar o campo mental. Daqui a pouquinho eu vou contar um pouquinho então como é formado o pensamento. Padrões repetitivos de relacionamentos. A mesma forma, né? Lá no teu inconsciente, você tem sombra, tem carências, tem necessidade. E na hora que você entra no novo relacionamento, você vê no teu parceiro, de acordo com a necessidade que você tem, que ele vai te suprir, que ele vai te ajudar, que ele vai te completar. Esse padrão repetitivo, então, bom, aí depois você descobre que o outro também tem uma série de problemas, que o outro é o outro, que o outro viu em você também, dentro do padrão dele, uma pessoa que podia completar, e o relacionamento não dá certo porque um é diferente do outro. E você vai para um outro relacionamento e repete. Então, lá no teu campo mental estão gravados necessidades, estão gravados aí informações que você busca no outro, uma completude, né?
E aí você tem que entender aonde está gravado, o que está gravado, se você quer mudar esse padrão aí, né? Essa tua carência, essa tua necessidade, essa tua sombra. No teu comportamento, então, às vezes o padrão se repete porque você vê no outro um padrão diferente do que o teu, né? Olha só, você teve professores, teu campo mental está criado, não dá para mudar nada disso daí, porque você já tem um modelo próprio. O teu HD já está formatado com as informações que você foi aprendendo ao longo do ano e elas estão gravadas no teu consciente, no teu inconsciente. Nós vamos ter que fazer um ajuste no mental, né? Olha só, o mental, então, ele tem que ter novas referências para que você comece a pensar diferente, né? O poder, então, do pensamento, ele começa no plano da imaginação. Todo mundo tem que imaginar o que quer mudar, imaginar. Daí depois ele vai para o campo das ideias e só depois um pensamento é formado. Então, vou repetir para que você anote essa dica aí. Imaginação gera ideia. Essa ideia vai te dar o poder da criação. E aí você começa a formatar um pensamento diferente. O pensamento, então, ele vai no campo mental. E mesmo assim, no campo mental, nós estamos falando do lado consciente, né? Não do lado inconsciente, que tem o inconsciente individual e inconsciente coletivo. Mas temos que dar, então, um passo de cada vez. Então, todos os modelos que você foi copiando durante a tua vida sem saber, você vai ter que ressignificar, né? Essas tuas crenças aí, você vai ter que ter controle dessa situação, porque se você repete padrões, né? E não sabe o porquê, é coisa do inconsciente. Você está lá no inconsciente, né? E não está conseguindo, então, administrar essa situação. Bom, pergunta alguma coisa aí, se você quiser interagir comigo, eu vou deixar aí alguns minutos finais para te responder alguma pergunta, e se você está entendendo, está participando aqui comigo, eu vou então te contar agora o segredo, que é como acessar o campo mental. Então você vai ter que entrar no teu módulo de imaginação, você vai ter que criar um novo pensamento, né? Tudo isso vai daqui a pouquinho criar uma nova realidade, né? Esse é o meu slogan, né? Você pode criar uma nova realidade. Você vai ter que formatar o teu HD mental. Então começa a anotar pensamentos que vêm, comportamentos e emoções, né? A chave, então, estão nessas três palavras: pensamentos, comportamentos e emoções. Você vai anotando aquilo, então, que você acha que não é teu, aquilo que está no automático, aquilo que você não domina, aquilo que você quer mudar. Uma vez tendo bem claro, então, algo que você quer mudar, mas você não consegue fazer isso sozinha, você já sabe agora que você vai ter que entrar no mundo da imaginação para ter o pensamento, né? O teu pensamento, ele vai ser criado. Então você começa a imaginar, ter ideias. Esse é o poder de criação do pensamento. E o pensamento ocorre no campo mental. Olha só, então de um lado você anota aquilo que você quer mudar, e de outro já existe uma sequência para acessar o plano mental. E aí você começa a sair do automático, né? O que é o automático? Eu grito e não sei por que eu gritei, eu me comportei daquela forma e me arrependo. Ah, eu não sabia, eu não havia percebido que você é dessa forma. O outro sempre é o outro. Eu fui sempre eu. Então, assim, você está no automático e não consegue perceber, porque você está sendo controlado pelo teu plano mental, ou aquele que o homem te ensinou, ou o que está no inconsciente, que é o inconsciente coletivo. Precisamos, então, ajustar, formatar o nosso campo mental. O nosso campo mental, do lado consciente, já te expliquei o que faz. Sair do módulo cópia, que foi o que a sociedade sempre te proporcionou, e entrar no módulo criação. Então, no consciente do plano mental, já te dei aqui várias dicas do que você tem que fazer para criar essa nova realidade.
No teu inconsciente, que pode ser o teu inconsciente individual, isso é fruto até de uma terapia, né? Ou pode ser no inconsciente coletivo. Eu vou trazer mais detalhes do inconsciente coletivo, então, quando eu fizer algumas lives mais para frente, eu vou entrar então no princípio do gênero, né? O gênero masculino e feminino, eu vou te detalhar direitinho aí informações do inconsciente coletivo, né? Muito bem. Eu falei para você que eu vou estar fazendo uma live toda quarta-feira, 8 horas, cada quarta-feira com um tema. Já te falei qual é o tema da outra quarta-feira. Eu vou estar fechando essa live então, te explicando o seguinte. O campo das ideias, se você atuar nesse campo, você acessa o teu plano mental. Acessando o teu plano mental, ele vai te dar um comando para o teu cérebro. Teu cérebro ele obedece o teu campo mental. Dando esse comando para o cérebro, então você vai poder sair desse módulo de repetição, porque isso está gravado desde um passado muito antigo no teu HD. E agora a gente precisa reprogramar esse HD aí para que você possa criar um modelo de felicidade, né? Faz aí um módulo de felicidade e implementa aí no teu HD. E, quem sabe, criar aí a tua próxima realidade. E eu vou te ensinar esse ensinamento secreto, esse ensinamento sagrado. Esses temas que eu estou trazendo, eles não são convencionalmente ensinados, são temas de escolas de sabedorias, né? Eu pesquisei então o que as escolas de sabedorias faziam para os seus alunos ser sábios, né? Então eu fui estudar, por exemplo, o que Pitágoras fez, né, para descobrir aí todo o conhecimento na matemática. Eu estudei o Einstein, Leonardo da Vinci, e vi que todos esses seres sábios, eles tinham uma escola de sabedoria por trás, né? Eles eram alunos, né, e depois foram mestres. Eu então visitei o conteúdo dessas escolas e trouxe então algumas técnicas para que você pudesse modificar o teu campo mental. Hoje o teu campo mental ele é totalmente condicionado àquilo que o homem te ensinou e você perdeu o poder da criação. Então é por isso que você sofre, né? Você acredita em injustiça, avareza, pobreza, né? E você não acredita no outro polo. Quer dizer, você não acredita que é capaz de ser próspero, ter saúde, ser sábio. Todos os exercícios que eu trago, né, que eu estou conversando contigo aqui nessa live e que eu dou no curso, são exercícios das escolas de sabedorias que ensinavam, então, os seus alunos a uma técnica que eles chamavam de transmutação mental. E você cocriava uma nova realidade. Olha só, 2 jargões aí. Não é transformação, é transmutação. Transformação muda a fórmula. Transmutação muda a essência. E não é simplesmente criar a realidade, é co-criar, porque a tua realidade já está criada, né? Você tem tudo isso daí já no teu campo mental, não sabia, por exemplo, que foi influenciado desde pequenininho pelos teus mestres, pelos teus professores, mas agora você já está sabendo. Então, se você chegou agora nessa live aqui, ela vai ficar salva, você acessa de novo, para que você possa entender o conteúdo de por que você repete os seus padrões, principalmente pensamentos, emoções e comportamento. Eu vou ficando por aqui, na quarta-feira que vem eu volto. O tema da quarta-feira é como você pode viver em 2 planos ao mesmo tempo, no plano físico e no plano mental. Lembrando que o plano mental é onde nascem as ideias, né? Você pode criar e co-criar ideias no plano mental. Então, a semana que vem eu vou te ensinar como conviver e como viver nesses 2 planos. Porque hoje você só vive no mundo físico, no mundo do homem. O teu campo mental ele está 100% acionado por aquilo que o homem te ensinou. Você não tem ideia que existe a energia e um campo mental à tua volta, que é o campo da criação. Tudo que você sabe foi o que o homem te ensinou. Então, o teu campo mental ele obedece ao plano físico. Semana que vem eu vou te contar como viver nos 2 planos ao mesmo tempo. Eu me chamo Roberto e você está no Espaço IEB. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado pelo tempo sagrado de vocês
Semana que vem eu volto e trago um tema novo. Toda quarta-feira, às 20 horas. Não esqueça dessa frase. Você cria a sua realidade. Boa noite.